Olá, são todos muito bem-vindos ao canal Lendo Letras, Capas e o que mais tiver alguma relação entre si. Neste vídeo o foco é sobre algumas capas que marcaram muito pela criatividade ou pela força de sua imagem e na segunda parte capas que inspiraram outras, em casos de homenagem ou de picaretagem com plágios descarados e indefensáveis. Cabe a você julgar nos comentários o que achou, se foi alguma coisa feita com a melhor das boas intenções ou se teve má fé. Vamos começar com uma curiosidade pouco conhecida que se refere à capa do álbum do Queen, criada pelo fotógrafo Mickey Rourke e segue o conceito do lado preto e do lado branco, Jekyll e Hyde, bom e mal, etc. Você entendeu. A capa é o Black Side e o encarte traz o White Side. A curiosidade que pouca gente sabe é que a foto foi inspirada numa outra da atriz Marlene Dietrich, uma das divas da Hollywood da Era de Ouro, para a publicidade do filme O Expresso de Xangai, de 1932. Tudo a ver com a maior diva do rock, né? Pelo menos Freddie Mercury assim se achava. Passando para o tema de plágios e não plágios, começando com uma que, sinceramente, eu tenho certa dificuldade em considerar plágio. Gal Costa lança o disco Índia em 1973 e 21 anos depois o Black Crowes lança Amorica. E aí, plágio ou não? Você decide, tanto quanto decidia naquele programa que tinha na TV. E essa capa dos Titãs, contrastando com a atitude dark, roqueira do início do grupo, numa fase em que eles decidiram ganhar dinheiro. Tudo light, branco, luz do dia. Dizem que essa capa do Linkin Park foi plágio. Sei não. Diz aí o que você pensa disso. E essa aqui é plágio? Um caso de plágio descarado está no caso da capa do disco Amar para Viver ou Morrer de Amor, de Erasmo Carlos, disco ao vivo de 1982, que um MC copiou descaradamente, não mudando nem mesmo as mãos ou pássaro da capa original. Antes de prosseguirmos, um lembrete. Se está curtindo o vídeo, deixe um like, se não é inscrito, inscreva-se e ative o sino marcando em todas as notificações. Se quiser comentar e compartilhar, será ótimo. Um caso curioso e que não é o do Benjamin Button é o da capa de Destroyer do Kiss, que dizem que foi plagiado nesta capa do Manowar. Ocorre aqui que ambas as capas foram feitas pelo mesmo artista, o Ken Kelly, e se é plágio, trata-se de um artista plagiando a si mesmo ele próprio, como disse uma vez o Evandro Mesquita. Essa aqui é homenagem, vá, até porque não tem como não associar as duas. Elvis Presley debutando na flor da mocidade e The Clash literalmente arrebentando em London Calling. E pelo menos eu acho as duas capas muito show de bola. É chover no molhado dizer que os Beatles influenciaram alguma coisa, já que os 4 Cavaleiros do Apocalipse de Liverpool influenciaram praticamente tudo para o bem ou para o mal. Era 1965 e os Beatles pediam socorro. Aí em 1988 a banda Information Society lança seu LP, que embora não seja com fundo igual e tenha as posições dos braços diferentes, traz o mesmo conceito usado por Paul, George, Ringo e John. Continuando com Beatles, a capa do disco Let It Be também fez escola, literalmente. Caetano Veloso fez qualquer coisa a partir da ideia original. O Motley Crue também fez algo que lembra bastante Let It Be. O Gorillaz fez essa capa top, que é Demon Days, de 2005, muito legal. E uma não tão famosa, mas muito curiosa, eu diria até mesmo improvável e que nem tanta gente assim conhece, é a capa de uma coletânea de 2012. O título geral é Erguei as Mãos, e algumas figuras bastante conhecidas estão distribuídas na mesma diagramação do disco dos Fab Four. Mas me diz uma coisa, a capa do disco de 1977 do Earth, Wind and Fire foi ou não foi plagiada pelo Iron Maiden em 1984? Os conceitos egípcios estão ali, a pirâmide também, mas eu pessoalmente acho que qualquer obra que evoque esses símbolos vai ficar meio parecida com essas duas, que se a gente analisar bem são até bem diferentes entre si. Penso assim, mas não sou o dono da verdade, nem queria ser. Enfim,
Em 1977, o super ultra maxi mega compositor Cartola, que na minha opinião é um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos, lançou seu disco Verde Que Te Quero Rosa, com essa capa bem interessante. Aí o DJ Drama faz isso. Cópia direta, descarada, fazendo alterações mínimas e mantendo a imagem original. Não sei se em algum lugar desse disco foi dado o devido crédito à capa original, mas, se não foi, deveria ter sido. Por falar em plágios diretos, usando as imagens originais, temos aqui o cantor Ken Griffin sendo devidamente copiado em terras brasileiras logo no disco de estreia do Roberto Carlos. Lembrando que naquela época, e não estou justificando essa prática e não estou passando pano para falta de criatividade, mas não havia leis específicas sobre os direitos de imagem e era muito comum a gravadora, para economizar tempo e dinheiro, fazer esse tipo de coisa. Tão comum que Les e Larry Elgart lançaram seu disco de 1965 com essa capa, sugerindo o clima dançante de suas músicas. No mesmo ano, Renato e seus Blue Caps lançaram sua obra fonográfica usando a mesmíssima foto. Pois é. O disco de maior sucesso da Madonna é de 1986 e traz essa imagem que se tornou para os fãs dela icônica. Aí a Fafá de Belém lança o seu LP Atrevida e atrevidamente só muda o lado do rosto e lasca essa capa no mesmo ano. Eu só acho que a cantora islandesa Björk deveria ser mais conhecida do que é, mas as músicas experimentais e nada pop dela não são tocadas em rádios, e essa é a proposta dela desde que saiu da banda Sugar Cubes. Então, a Björk tem essa capa de disco de 1993, e a partir de 1998 Britney Spears tem essa aqui. Não dá pra defender, né? Aí o musicalmente gigantesco Johnny Cash lança uma de suas obras-primas, Unchained, mostrando o músico encostado numa cerca com seu violão. Capa simples e eficiente. O músico brasileiro João Suplicy também achou e aproveitou a ideia para a capa de seu próprio disco. Vamos ser justos, nesse caso, João desde sempre assumiu que usou a capa do Cash como inspiração, o que não tira o status de plágio. Voltando aos Beatles, o ano de 1963 foi marcado pelo lançamento de With the Beatles. 3 anos depois, olha a ideia reaproveitada aqui. Obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos novamente em outros vídeos do canal Lendo Letras e Capas e tudo mais que tiver alguma coisa a ver.